moçada, cabeças pensantes deste Brasil. Professor Cláudio Drummond, mais uma vez com vocês, na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, para falar sobre literatura. E o assunto é a escola literária de agora, que a gente escolheu para falar com vocês agora, é o arcadismo. Então vamos lá ver o que seria o arcadismo, né? O arcadismo, também conhecido como setecentismo ou neoclassicismo. Lembre-se que as outras escolas, quando a gente começou a ver, né, a gente tem o quientismo, que aí é realmente chamado de quientismo ou classicismo, mas aí tem o clientismo, antes poderia ser chamado de quatrocentismo ou o seiscentismo, enfim. Aí tem essas coisas de setentismo, porque está num determinado século, aqui o ano 1700 e alguma coisa, mas geralmente, preferivelmente, a gente usa o nome de arcadismo e em alguns contextos o neoclassicismo, tá? Muito bem. É o movimento que compreende a produção literária brasileira na segunda metade do século XVIII. O nome faz referência à Arcádia, região do sul da Grécia, que por sua vez foi nomeada em referência ao semideus Arcas, filho de Zeus e Calisto. Então a gente já vê que tem uma referência à cultura grega, né? Denota-se, logo de início, as referências à mitologia grega que perpassa o movimento. Profundas mudanças no contexto histórico mundial caracterizam o período, tais como a ascensão do iluminismo, que pressupunha o racionalismo, o progresso e as ciências. Na América do Norte, ocorre a independência dos Estados Unidos em 1776, abrindo caminho para vários movimentos de independência ao longo de toda a América, como foi o caso do Brasil, que presenciou inúmeras revoluções e inconfidências até a chegada da família real em 1808. Então a gente está num período ainda de um contexto histórico brasileiro, Brasil colônia, a gente continua sendo colônia de Portugal, mas já começam a surgir algumas insurreições, alguns movimentos contrários ao nosso colonizador, ao português, à coroa portuguesa. Então já surgem alguns movimentos que buscam a independência do Brasil, de Portugal. E isso é um fator que vai ser muito marcado na literatura arcade, ok? Vamos prosseguindo. O movimento tem características reformistas, pois seu intuito era de dar novos ares às artes e ao ensino, aos hábitos e atitudes da época. A aristocracia em declínio viu sua riqueza esvair-se e dar lugar a uma nova organização econômica liderada pelo pensamento burguês. A gente já viu nas escolas anteriores o crescimento da burguesia e não é diferente dentro do arcadismo. Ao passo que os textos produzidos no período convencionado de quientismo sofreram influência direta de Portugal e aqueles produzidos durante o Barroco, da cultura espanhola, os do arcadismo, por sua vez, foram influenciados pela cultura francesa, devido a acontecimentos movidos pela burguesia, que sacudiram toda a Europa e o mundo ocidental. Então, nesse momento, anteriormente nós víamos as influências diretas da cultura portuguesa, depois na espanhola, e neste momento a gente vai ter diretamente a influência da cultura portuguesa, fala da burguesia, da cultura francesa. Bem, segundo o crítico Alfredo Boss, em seu livro História Concisa da Literatura Brasileira, houve dois momentos do arcadismo no Brasil. Que momentos foram esses? Primeiro, poético, retorno à tradição clássica com a utilização de seus modelos e valorização da natureza e da mitologia. Retornam alguns modelos antigos, alguns modelos clássicos, a mitologia é retomada, coisa que havia sido meio que abandonado na escola barroca. A ideologia, influenciados pela filosofia presente no iluminismo, que traduz a crítica da burguesia culta aos abusos da nobreza e do clero. A gente vive numa sociedade em que
Você tem a nobreza, né? E acima da nobreza mesmo você tem o alto clero, ou seja, o clero, a igreja comandando tudo o que se diz respeito, até mesmo relativo à produção artística. Seus principais autores são Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Basílio da Gama e Santa Rita Durão. A gente vai ver que Santa Rita Durão não é uma mulher. No Brasil, o ano convencionado para o início do arcadismo é 1768, quando houve a publicação de obras do poeta Cláudio Manuel da Costa. Arcádia Ultramarina. O que vem a ser isso? Trata-se de uma sociedade literária fundada na cidade de Vila Rica, Minas Gerais, influenciada pela Arcádia italiana, fundada em 1690, e cujos membros adotavam pseudônimos, isto é, nomes artísticos, de pastores cantados na poesia grega ou latina. Por isso que alguns dos principais nomes do arcadismo brasileiro publicavam suas obras com nomes inspirados da mitologia grega e romana. A gente vai ver muito essa marca, esse retorno a essa mitologia, a essa tradição grega, como marca na poesia e na literatura árcade. Então o uso de pseudônimos ele é comum dentro da obra árcade. Principais características, né? Inspiração nos modelos clássicos, né, greco-latinos e renascentistas, como por exemplo em Uruguai, que é um gênero épico, e em Marília de Dirceu, gênero lírico, em Carta Chilena, gênero satírico. Nós temos os três gêneros, o épico, o satírico e o lírico, tá? Sem sombra de dúvida que um das mais famosas, já caiu inclusive o trecho na prova do Enem, é o Marília de Dirceu. A gente vai estar dando uma olhadinha nela em especial. A influência da filosofia francesa, como a gente viu, muito por conta do iluminismo. A mitologia pagã como elemento estético, né? Se a gente tem uma cultura grega, a gente retoma a mitologia pagã. O bom selvagem, expressão do filósofo Jean-Jacques Rousseau, denota a pureza dos nativos da terra e faz menção à natureza e à busca pela vida simples, bucólica e pastoril. Nós veremos dentro do arcadismo muito essa busca pelo campo, né? Pelo menos dentro da literatura é essa busca pelo campo e não pela coisa da metrópole. Tensão entre o burguês culto da cidade contra a aristocracia. E o pastoralismo, poetas simples e humildes. Além disso, o bucolismo, que é a busca pelos valores da natureza. A gente vai ver muito campo, como falou do pastoralismo, então tem uma coisa meio que a ver com a outra. O nativismo, referências à terra e ao mundo natural. O tom convencional, o estado de espírito de espontaneidade dos sentimentos, a exaltação da pureza, da ingenuidade e da beleza. São marcas características da poesia e da literatura como um todo árcade. E dentro dessa escola do arcadismo, como se retoma a muitos modelos greco-latinos, digamos assim, mais gregos, mas também latinos, a gente tem muitas expressões do latim utilizadas para caracterizar certos elementos da literatura árcade. Então, o uso de expressões do latim era incomum no neoclassicismo. O neoclassicismo é um outro nome da escola chamada arcadismo. Elas estavam associadas ao estilo de vida simples e bucólico. Conheça algumas delas. É legal nós sabermos dessas expressões, porque a gente pode se deparar, sim, com alguma delas em algum texto dentro da obra. É legal a gente ficar atento. O Fugere Urbem, que é o fugir da cidade, do escritor clássico Horácio. Então, o Fugere Urbem, fugir da cidade. O poeta, o escritor árcade, ele quer realmente fugir da cidade, valorizar as coisas do campo. O Locus Amoenus, que é o lugar ameno, né? Se a gente sai da metrópole e vai para a cidade, é um lugar ameno, um refúgio ameno, em detrimento, né, dos centros urbanos monárquicos. A gente está na monarquia. O Carpe Diem é bem famoso, né? Quer dizer, aproveitar o dia. O pastor, ciente da efemeridade do tempo, convida a sua amada a aproveitar o momento presente. Nós já tínhamos no Barroco a questão da efemeridade do tempo, né? Só que com um olhar um pouco diferente, ou bem diferente, da proposta árcade.
o Aurea Mediocritas, que é a mediocridade de Áurea, né? A valorização das coisas simples. E cabe ressaltar, no entanto, que os membros da Arcádia eram todos burgueses e habitantes dos centros urbanos. Que curioso, né? Os camaradas escreviam sobre o pastoreiro, o campo, a amenidade, as coisas bucólicas, mas na verdade todos eram burgueses e moravam na cidade. Por isso a eles são atribuídos um fingimento poético, isto é, a simulação de sentimentos fictícios. Então eles simulam coisas que na verdade eles não estão vivendo. No contexto histórico, vamos ver mais focado nesse contexto que se passava no Brasil, né? O arcadismo no Brasil teve início no ano de 1768, com a publicação do livro Obras, de Cláudio Manuel da Costa. Nesse período, Portugal explorava suas colônias a fim de conseguir suprir seu déficit econômico. Portugal estava endividado, né? A economia brasileira estava voltada para a Era do Ouro, da mineração e, portanto, ao estado de Minas Gerais, campo de extração contínua de minérios. No entanto, os minérios começaram a ficar escassos e os impostos cobrados por Portugal aos colonos ficaram exorbitantes. Então a gente tem o momento de extração do ouro, Minas Gerais é o que tem de fervo naquele momento, é o local onde está toda a parte econômica, né, a exploração econômica no país, está ocorrendo muito forte em Minas Gerais. Então você também tem um crescimento em Minas, então você tem muita coisa acontecendo em Minas Gerais naquele período, né? E por conta da escassez que começa a surgir desses recursos minerais, Portugal, então, o que faz? Vamos então melhorar o valor no sentido de aumentar, melhorar para Portugal, aumentar o valor dos impostos, que é uma maneira da gente então arrecadar, já que os minérios estão esgotando e ficar exorbitantes. E isso que obviamente, né, se você explora do colono e você quer aumentar os impostos de uma maneira abusiva, isso vai gerar conflitos. Surgiu então a necessidade do Brasil de buscar uma forma de se desvincular do seu explorador. Logo, os ideais revolucionários começaram a se desenvolver no Brasil, sob influências das revoluções industrial e francesa, ocorridas na Europa, bem como do exemplo da independência das 13 colônias inglesas. Enquanto na Europa surgia o trabalho assalariado, o Brasil ainda vivia o tempo de escravidão. Há um processo de revoltas no Brasil, contudo, a mais eloquente durante o período Arcade é a Inconfidência Mineira, movimento que teve envolvimentos dos escritores Arcades, como Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto e Cláudio Manuel da Costa, além do dentista prático Tiradentes. A gente sabe que a gente estuda em história a Inconfidência Mineira, que tem como a principal figura, o Marte Tiradentes, né? Então, isso ocorre no momento, né? A Inconfidência, ela é no momento da escola Arcade. Então a gente também tem a participação dos principais escritores, como Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, também nesse movimento de Inconfidência Mineira. Bem, a gente traz aqui algumas imagens para vocês do movimento Arcade, certo? Então você tem o arcadismo e aí você tem algumas obras que são remetentes a essas características. Nós vemos aqui o bucolismo, a gente vê o campo, o pastoreiro, né? Os pastores, a figura dessa mulher remetendo a uma figura que nos relembra, na verdade, a figura grega, né? Uma deusa grega, coisa assim do tipo. Aqui a gente tem mais o pastor, né? Se a gente vê as ovelhas aqui, cantando, aqui uma gaita de fole, fazendo música para a sua amada, enfim. Então isso aqui você vê principalmente o campo, o bucolismo dentro das obras da arte Arcade daquele momento. Principais autores e obras. Na poesia lírica, nós temos Cláudio Manuel da Costa, né? E as principais obras dele. Obras, né? O próprio nome é obras poéticas, né? Vila Rica e é um poeta de transição. Ele é um poeta da transição entre o barroco e o arcadismo. Então ele que dá esse pontapé inicial para a escola Arcade. Reconhece e admira os princípios estéticos do arcadismo aos quais pretende se filiar.
Então, transitando, é aquela transitoriedade que eu já falei para vocês que há entre de uma escola para outra. As escolas literárias, simplesmente elas não morrem num dia e no dia seguinte nasce uma outra nova. É um momento sempre de transição. Mas não consegue vencer as fortes influências barrocas e camonianas, que marcaram a sua juventude intelectual. Racionalmente, um Árcade, emotivamente, um barroco. Então, como ele é o camarada da transição, então não tem jeito, ele vai trazer marcas da escola barroca, ele é um apaixonado por essa escola, o barroco, ele viveu isso também, e começa, ele quer fazer parte também do movimento Árcade. Então, o raciocínio dele é Árcade, né? Ele quer ser um poeta do arcadismo, um escritor do arcadismo. Entretanto, o sentimento dele é um sentimento barroco. Tomás Antônio Gonzaga. A principal obra de Tomás Antônio Gonzaga é a famosa Marília de Dirceu. Dirceu seria o próprio Tomás Antônio Gonzaga. Então, é aquela característica de usar pseudônimos, né? Então, é dividida em parte 1, 2 e 3. E as Cartas Chilenas, também uma obra bem conhecida de Tomás Antônio Gonzaga. Uma das obras líricas mais estimadas e lidas no país, Marília de Dirceu, permite duas abordagens igualmente válidas. A primeira mostra como um texto Árcade por excelência, a segunda aponta para a sua dimensão pré-romântica. Então, a gente tem o arcadismo e sempre aquela história de transição. Ela já começa, a escola seguinte ao arcadismo que nós vamos estudar é a escola romântica, o romantismo. Então, a gente já também começa a perceber a transição. A gente viu no anterior, né, no Cláudio, a questão do barroco ainda trazer algumas influências na escrita dele, que é uma escrita Árcade. A gente vai ver também dentro da escrita Árcade do Tomás Antônio Gonzaga algumas características já que estão pré-anunciando a próxima escola, que é o romantismo. Então, das obras, a segunda aponta, né, a primeira mostra como o texto Árcade por excelência e a segunda aponta para a sua dimensão pré-romântica. Então você tem o pastoralismo, a galanteria, o galantismo, né, a clareza, recusa a intensificar a subjetividade, o racionalismo neoclássico, que transforma a vida num caminho fácil para as almas sossegadas. Principais autores e obras ainda, a gente continua falando de Tomás Antônio Gonzaga, que é sem dúvida o principal autor do arcadismo. Tá? Cláudio Manuel da Costa, sim, mas o principal é o Tomás Antônio Gonzaga. Eis alguns dos elementos que configuram o arcadismo nas liras de Tomás Antônio Gonzaga, especialmente as da primeira parte do livro, produzidas ainda em liberdade. Um pastor, que é o poeta, celebra em tom moderadamente apaixonado as graças da pastora Marília, que conquistou o seu coração. Dirceu é um pastor, Marília é uma pastora. Tu, Marília, agora vendo, do amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é esse o retrato teu. Se Marília a cópia tua, que Cupido és Deus suposto, se há Cupido, é só teu rosto, que ele foi quem me venceu. A gente vê aqui retomado o Cupido, que é um ser mitológico grego, né? Está ali presente. Então percebe-se no poema o enquadramento dos impulsos afetivos dentro do amor galante. Então ali a gente vê isso, né? Olha lá, do amor o lindo retrato, contigo estarás dizendo que é este o retrato teu, o galantealismo, mas amor ali presente, longe do passionalismo romântico, né? Daquela paixão, né? Não chega a ter tudo isso. Expressão sentimental, vale-se de alegorias mitológicas, então, como eu falei, de uma alegoria do Cupido, conjunto de frases feitas sobre os encantos da amada, sobre as qualidades do pastor, ele enaltece essas qualidades, Dirceu e sobre a felicidade do futuro relacionamento entre ambos. Conforme o gosto do período, há um esforço para cantar as qualidades da vida em família, do casamento, das módicas alegrias que sustentam o lar. O desejo da vida comum. Olha, o desejo da vida comum. Tem uma vida comum simples, né? É a procura da áurea mediocritas. Ou seja, não tem nada exagerado, tem tudo no seu lugar, muito calmo, a coisa mesmo medíocre. Porque a palavra medíocre hoje a gente tem uma conotação
muito negativa, né? E realmente a gente usa de forma negativa. Mas algo medíocre é algo mediano, então não é 100% ruim, é até algo mediano, eu não quero nada exagerado, eu quero, entendeu? Aquela vidinha tranquilinha, quietinha, né? A poesia épica. Aí eu tenho o Basílio da Gama, com a obra Uruguai. O esforço neoclássico do século XVIII leva alguns autores a sonhar com a possibilidade de um retorno ao sentido épico do mundo antigo. No entanto, numa era onde as concepções burguesas, o racionalismo e a ilustração triunfam, o heroísmo guerreiro ao aventureiro parecem irremediavelmente fora de moda. A epopeia ressurge, é verdade, mas quase como farsa. Então, o Uruguai do Basílio, né? Ele tem essa questão de trazer um pouquinho de volta uma epopeia, mas acaba não sendo tanto essa epopeia como a gente tinha nos modelos clássicos. E José de Santa Rita Durão é o autor do poema épico Caramuru. Esse poema é considerado uma exaltação da terra brasileira, na qual o indígena é visto como um bom selvagem. Nesse poema, Santa Rita Durão conta as aventuras do descobrimento e da conquista da Bahia pelo português Diogo Álvares Correia, após o naufrágio no litoral nordestino. É considerado uma exaltação da terra brasileira, na qual o indígena é visto como um bom selvagem. A narrativa é voltada a aproximar o índio da sua civilidade e não apenas de catequizá-lo. A personagem Diogo se apaixona por uma indígena chamada Paraguaçu, com quem se casa. O poema é estruturado em 10 cantos, versos decassílabos, né, com 10 sílabas poéticas, e utiliza a 8ª rima camoniana. Esta forma é utilizada em epopeias, poemas que contam feitos heróicos. Portanto, este poema é considerado uma epopeia. O Caramuru é considerado uma epopeia, pois conta os feitos de uma personagem tida pelo autor como um herói, o Diogo Álvares Correia. A gente tem no Caramuru, o Caramuru inclusive virou filme e virou minissérie de televisão. Então é fácil, se você quiser dar uma olhadinha no Caramuru, vale a pena. Se não me engano, quem interpreta o Diogo é o nosso Celton Mello, e Paraguaçu, se não me engano, é Camila Pitanga. É um bom filme, né? No caso do filme, o que na verdade é uma série que se tornou filme, eu não lembro se foi o filme que se tornou série, a série que se tornou filme, mas de qualquer maneira, vendo o filme, é um filme bem interessante, bem legal, divertido, até certo ponto bem engraçado, o filme é feito com um quê de comédia, mas tem a sua fidelidade, digamos assim, né? Porque afinal de contas é adaptado para o nosso século. Então dá para a gente ter uma ideia do que é o Caramuru e essa exaltação, sobretudo, da terra brasileira. Certo? Terminamos aqui o arcadismo, né? A próxima escola é o romantismo e a gente se vê em breve. Um grande abraço a todos, até a próxima aula.